Bom dia. Tinha pensado até que nós podíamos começar hoje por uma apresentação também vossa, para eu também saber um pouco, enfim, fazer assim uma ronda, saber um pouco do vosso interesse. Mas aí pensei que talvez fosse mais prático, assim, agora de manhã, eu fazer uma introdução geral e aí nós já entramos mesmo um pouco no curso. E aí no início da tarde, a seguir ao almoço, até talvez podemos olhar para o horário, ver se vocês preferem começar às 2 ou se começamos um pouco mais cedo, não sei. Aí podemos também tentar acertar esse... Porque o curso foi previsto para ser das 9 às 12 e das 14 às 17. Eu não sei como é que é a condição de vocês. Muita gente eu sei que vem de outros lugares, talvez seja interessante querer começar 1h30 e terminar às 4h30. Não sei o que vocês acham. Se preferirem todos, podemos mudar isso, aí fica mais... termina um pouco mais cedo, mas se alguém tiver impedimento... Se não tiver impedimento, daí a gente não sabe. O que vocês acham? A maioria prefere que a gente reinicie às 13h30, em vez das 14h. Daí ficamos com 1h30 de intervalo entre o final da manhã e o início da tarde. Pode ser? Pode ser. Não atrapalha ninguém? Tá, então em princípio Ótimo. Podemos fazer assim, Ótimo. Porque nós achamos que aquelas 2 horas de intervalo para quem muito vai tempo. almoçar por aqui acaba sendo muito tempo, né? Então 1h30 acho que é um tempo ótimo, assim, dá para comer tranquilamente, né? Então, daí às 13h30. No início da tarde, aí começaríamos então por fazer uma ronda para eu ouvir também um pouco dos vossos interesses, mas aí pensei que talvez fosse bom eu começar agora para também se conectarem um pouco com a minha zona de trabalho e de reflexão. E aí na segunda parte fazíamos isso, porque eu também quero um pouco saber, até tentar um pouco adaptar talvez alguma coisa que eu possa falar aos vossos interesses. Qualquer coisa, vocês interrompam o que eu estou a dizer, perguntem, qualquer coisa também que não percebam da minha maneira de falar, que às vezes fica um pouco difícil esse acento que eu tenho. Então, se tiver alguma dificuldade, alguma palavra que não percebam, perguntem, ok? Sem problema. Bom, então vou começar um pouco por me apresentar a mim. A minha formação é... Sim, diga. Está ligado. Está ligado, é que a gente estava com a porta aberta. Está ligado? Está ligado. Estava com a porta aberta, então daqui a pouco deve... daqui a pouco deve... Acho que se ligarmos o ventilador, não sei. Acho que vai fazer barulho e vai ter problemas. E talvez durante o intervalo do almoço nós pomos o ventilador e aí fica mais fresco. Com o tempo vai. Se vocês... Aqui na frente está mais fresquinho, se vocês quiserem para cá. Aqui está mais arejado, corre aqui um ar assim. Gente, essa é a melhor sala da faculdade, não tem nada melhor que isso. Então não sejamos exigentes demasiado. Bom, aí então eu pensei que... vou só... Portanto, a minha formação, estava eu a dizer, é uma formação em ciências sociais, não é? Mas eu tinha já um interesse anterior pelo cinema, mais como espectador, não é? Vi muito cinema quando era jovem. E aí eu fiz uma formação em filme etnográfico, ou seja, em uso da imagem nas ciências sociais. Essa formação foi um mestrado que na altura eu fiz em Inglaterra, em Manchester, na Universidade de Manchester, numa área que estava na altura a começar na Europa, que era justamente para pessoas que tinham formação em ciências sociais, mas nós queríamos que o resultado da nossa pesquisa ele fosse apresentado sob a forma de um filme, de um vídeo, podia também ser de um ensaio fotográfico, enfim, depois vamos falar das diversas formas como o vosso trabalho de pesquisa também ele pode ser, ele pode usar a imagem ou ele pode usar a imagem como ferramenta para a pesquisa ou ele pode resultar num objeto visual. Então,
era essa a ideia. Isto foi no início dos anos 90, no ano letivo de 90, 91, eu fui para a Inglaterra fazer essa formação, que era uma formação, embora fosse um mestrado, muito prática, porque nós não tínhamos como usar os equipamentos, não sabíamos como usar os equipamentos. Isto aconteceu muito antes do digital, não é? No tempo do analógico, então ficava também um pouco mais difícil, às vezes, trabalhar. Hoje está tudo muito mais fácil do ponto de vista técnico. Aí eu fiz essa formação, eu fiz um primeiro filme, que ele é o meu filme, que ele, na verdade, é a minha tese de mestrado. Ele chama-se Regresso à Terra, Back to the Homeland. Na altura tinha que ter um nome em inglês. E cada estudante dizia que tinha que ir para um lugar durante 2 meses, 3 meses, sozinho ou sozinha, e com equipamento, e aí voltar com o material para fazer a montagem e montar um filme que deveria ter até meia hora. E eu resolvi, nessa altura, ir para uma aldeia muito distante, no interior de Portugal, onde eu queria fazer um filme, enfim, que mostrasse que durante o verão, durante a época do verão, tem esse retorno dos imigrantes que vão para a cidade e que vão para outros países trabalhar, e aí eles retornam à sua terra. E queria fazer um filme sobre essa ligação à terra, mas depois vocês vão ver, eu vou mostrar um pouco para vocês desse primeiro trabalho, eventualmente. Na altura eu tinha 20 e tal anos, então eu me interessei muito como os jovens procuravam namorado e namorada. Então como aconteciam as relações amorosas. Será que eu imigrava para a cidade, eu ia encontrar lá alguém, ia casar com alguém da cidade? Será que eu ia voltar no verão à minha aldeia e aí ia conhecer? Então como é que eram as estratégias matrimoniais? Na altura, claro, era um tema que me interessava, não é? E o filme é muito sobre os jovens. Estava mais interessada na vida dos jovens do que na vida dos mais velhos. Aí esse filme que eu fiz, esse primeiro filme que eu fiz, que ele tem uma meia hora, a minha escola mandou ele para um festival na Alemanha e eu acabei por ir lá e ganhei o prémio de melhor filme de estudante, que era um equipamento que eles davam. Então foi assim um pouco que eu comecei a minha vida, enfim, como realizadora, e eu comecei logo a fazer filmes que na altura eram uns objetos um bocado híbridos. Vocês entendem híbridos? Não eram filmes para televisão, eles não eram para o audiovisual, também não era cinema de autor, nem documentário de autor. Eles eram objetos que vinham de uma ideia de pesquisa, de uma ideia de trabalho de campo, a ideia de ficar num lugar, ganhar confiança com as pessoas, desenvolver uma série de estratégias de confiança, e vamos falar muito durante este curso dessa questão da relação com o outro e de como é que essa relação determina os dispositivos cinematográficos que são usados para cada projeto, e conforme o projeto de pesquisa que nós temos, não é? Ele vai determinar o tipo de linguagem que nós usamos. E aí esses objetos visuais, que eu não gosto muito de chamar filmes, embora eles constituam uma narrativa e eles contem uma história, eles tinham uma circulação que na época era uma circulação muito escassa, não é? Eu não conseguia muito bem, quando eu voltei para Portugal, não sabia muito bem como fazer, não é? Como fazer com esse trabalho. Eu não parecia entrar na indústria do cinema, os meus colegas na antropologia, nas ciências sociais, na sociologia, não aceitavam muito bem essa ideia de que você vai fazer filmes em vez de escrever livros ou artigos.
toda essa atividade era vista como uma atividade artística, não é? E não uma atividade científica, tanto que a bolsa que eu consegui para estudar, eu tentei bolsa de Ciências Sociais, eu nunca não tive. Durante um ano eu tentei várias maneiras de estudar em Inglaterra, porque não tinha, era super cara a propina na altura, ainda é. E aí eu consegui uma bolsa de Belas Artes. Então vocês por aí já veem que era uma área que não era muito, nas ciências sociais não era muito considerada válida, assim. Aí, na altura, eu ganhei esse prémio, como eu vos falei, de estudante, e veio uma pequena notícia no jornal. Em Portugal é um país muito pequeno. Então, qualquer coisa vem no jornal. O facto de eu ter ganho esse prémio na Alemanha não é muito importante. Aliás, a notícia era uma linha no jornal. Estudante portuguesa ganha prémio, era-se uma linha, nada de especial. Mas um produtor de documentário viu no jornal e aí ele me ligou e disse: olha, eu tenho um projeto de fazer um filme, um documentário, e eu já tenho o dinheiro, mas aí nós estamos à procura de um realizador e temos uma ideia, nós queríamos filmar numa aldeia em Portugal. Não é uma aldeia, porque aldeia vocês falam? É uma cidade do interior, pequena. Não, aldeia é mesmo um lugar, não é cidade, não é vila, é mesmo... não, como se fosse um aglomerado de casas pequeno. É menor do que município, do que cidade. Aldeia rural, aí é uma aldeia rural, uma comunidade rural. Vilarejo, exatamente, um vilarejo. Como fala a Marisa Monte, vilarejo, não é? E aí tinha um vilarejo que ele estava numa zona meio industrial e tinha uma tradição, tinha uma devoção à Senhora Aparecida. Aqui também tem a Senhora Aparecida, mas lá tinha uma Senhora Aparecida, lá nesse lugarejo. Lá o nome eles foram buscar não sei onde, uma aparição qualquer de uma santa. E aí as pessoas desse vilarejo prometiam que no dia da festa, se houvesse um problema, era uma promessa religiosa, por exemplo, eu tenho um neto muito bebê, e aí meu neto nasce com um problema de saúde grave, ok? E eu sou avó, e aí eu prometo, se o meu neto ficar bem, se ele se salvar, no dia da festa da Senhora Aparecida, ele vai num caixão, numa urna, como se fosse, como se estivesse morto. É uma procissão, é uma representação da morte, vá. Então eles tinham esse ritual nesse lugar, que era muito estranho, não é? Porque era uma coisa que não se fazia no resto do país. E aí esse produtor falou para mim: olha, se você quiser fazer um filme sobre isto. E aí ele deu-me um guião, que era um guião que eles tinham feito, e o guião era uma espécie de ficção que tinha lugar nessa festa, com essa promessa, mas aí tinha atores, atrizes, tinha uma senhora Aparecida que aparecia a falar, tinha um monte de coisas. Eu olhei para aquilo, eu li aquilo e disse: não, eu não vou conseguir trabalhar com esse guião, porque eu trabalho de outra forma. O roteiro, exatamente, o roteiro. E aí ele falou: então, mas aí o que é que você quer fazer? E eu quero ir viver nesse lugarejo. Eu quero encontrar uma casa lá, um quarto em casa de alguém. Eu quero ficar lá. Quero ficar lá a viver 1 mês, 2 meses, o que for preciso, para eu, aos poucos, conhecer essas pessoas que prometem e perceber porque é que elas prometem. E então, para mim só faz sentido que esse roteiro ele não seja o ponto de partida do meu projeto, mas sim o ponto de chegada, ok? Pronto, e aí eu fiz o filme Senhora Aparecida, que é um filme sobre esse tema, e eu vou mostrar para vocês também alguns excertos. Teve uma
muitos problemas para mim a fazer esse trabalho. Eu sofri muito, porque eu era muito guria, como falam aqui, era muito jovem, estava a trabalhar com equipas, com operador de câmara, assistente de câmara, operador de som, tinha produtor delegado, tinha todo esse pessoal que chegou de repente e eram todos homens, e eram todos mais velhos, e aí ficou, como é que eu vou gerir esta equipa? E eu, habituada a trabalhar sozinha com a minha câmara lá naquele lugar onde eu tinha estado e como eu tinha aprendido a fazer as coisas, e aí foi muito complicado gerir essas pessoas que vinham do cinema, da televisão, com os seus esquemas de como trabalhar, como fazer, e a mim só me interessava uma coisa: as pessoas, como é que elas sentiam as coisas, como é que elas viam, como é que elas estavam dentro desse ritual, dessa festa, dessa situação. Há uma zona muito sensível, não é? Como eu contei para vocês, uma avó que tem um neto que está doente, não é uma coisa que você possa sair lá falando a todo mundo, nem partilhando, não é? Tem uma zona de intimidade nessa história e ficava muito difícil para mim. Então foi preciso aos poucos eu dizer para essa equipa que eles tinham que eu não precisava dessas pessoas lá uma pessoa bastava, se calhar. Então na altura as câmaras também eram câmaras enormes, pesavam pesavam muito no ombro, não é? Então eu fiz esse filme, que é A Senhora Aparecida, que é um filme que ele começa com uma questão, que eu acho que é uma questão de pesquisa bem interessante, que é quando você imagina que você tem um projeto e você vai lá à procura de encontrar uma situação, e aí o que é que eu encontrei? Encontrei uma outra situação. Há um padre, que é um jovem padre, que está pela primeira vez nesse vilarejo. Ele vem com as suas ideias, acaba de sair do seminário, vem com as suas ideias, que é religiosidade, não é essa coisa que você faz promessa, vai no caixão, isso é tudo primitivo. Nós queremos uma religião moderna, em que a pessoa sinta dentro do seu coração as coisas e não precise de fazer demonstração, ritual. Tudo isso é horrível, é sujo, é dos pobres, aí não queremos isso. Aí ele vai tentar convencer essas pessoas que tinham prometido a não cumprir essa promessa. Aí ele fala, vocês dão um dinheiro para os pobres, vocês rezam, e as pessoas, claro, então eu fiz uma promessa que entre mim e Deus eu não posso quebrar. Então o filme, ele é sobre essa situação, não é? Em que há essa tensão, não é? Em que não sabemos nunca o que vai acontecer. E aí eu percebi que a situação do conflito, ela é uma situação, quando nós olhamos quando nós analisamos esse conflito entre partes, ele permite uma análise muito interessante, porque todo mundo está falando, está verbalizando na discussão aspectos que normalmente não aparecem. São da ordem da invisibilidade, são daquilo... Se você chega lá num ano qualquer, aí as pessoas fazem o ritual, ninguém vai explicar porque é que faz. Ninguém vai dizer, eu tenho que fazer, ninguém vai falar sobre isso. E aí, no momento do conflito, tem que falar. O padre tem que falar, as pessoas têm que falar, e é dessa discussão que nasceu uma ideia e um projeto sobre o que é a religiosidade popular, como é que ela é sentida, como é que a Igreja é uma instituição que ela tem um poder sobre essa religiosidade popular. Aí o filme faz toda essa reflexão. Bom, então, agora não vou continuar, porque depois aí já foi mais fácil para mim continuar esse trabalho, sempre com muita dificuldade, porque eu nunca
consegui viver desse trabalho dos filmes, então eu trabalhei durante muitos anos no Museu de Etnologia, que era um museu em Lisboa, enfim, onde eu fazia trabalho, todo o tipo de trabalho, mas também trabalho com vídeo. Depois eu entrei para dar aulas na universidade, durante muito tempo dei aulas conciliando os filmes com a universidade e só agora, há pouco tempo, há uns 6 ou 7 anos, é que eu estou a tentar integrar estes projetos dentro da vida académica, porque talvez chegou um pouco um momento nas ciências sociais em que a interdisciplinaridade, que para nós foi sempre tão importante, não é? Entre as artes, as ciências sociais, a filosofia, a história, mas também essas ferramentas da fotografia, do vídeo, do cinema, etc. Agora eu acho que elas começam cada vez mais a fazer sentido, até por via das artes, porque foram os movimentos artísticos que na última década começaram a desenvolver cada vez mais essa ideia de ir buscar dispositivos que antes eram científicos das ciências sociais e aplicaram às artes. Todas essas reflexões sobre a ideia de documento, sobre a ideia de arquivo, mesmo aqui no Mercosul, nas exposições que estão cá em Porto Alegre, se vocês forem assistir, há lá algumas exposições que refletem bastante essa ideia de uma acumulação de elementos, não é? E essa reflexão sobre como reposicionar esse conceito de verdade, esse conceito de dispositivo verdadeiro, esse conceito de acumulação, que eram tudo ideias que faziam parte de um certo naturalismo das ciências, de um certo positivismo das ciências sociais. Então, eu julgo que talvez neste curso, o que eu possa fazer convosco, e eu acho que talvez possa ser por aí que nós podemos conversar mais, essas questões metodológicas e essas questões éticas na utilização da imagem. Nós chamamos a esse curso, ele já saiu daqui, mas nós chamamos a esse curso, não está aqui o título, mas o aprender a olhar, a ideia do aprender a olhar, foi uma ideia que nós, nesse curso, desenvolvemos no sentido de pensar que quer eu trabalho com cultura visual, ou seja, vá buscar elementos da visualidade para incorporar na minha pesquisa, quer eu queira usar a máquina fotográfica, a câmara de vídeo no meu trabalho de pesquisa ou na minha profissão, quer eu queira trabalhar com análise de filme, análise de ensaio fotográfico, análise de trabalho artístico, todas estas possibilidades, no fundo, quanto mais eu conhecer os dispositivos que se podem usar no trabalho com a imagem, quanto mais eu saiba identificar esses dispositivos, por exemplo, as diferenças entre eu usar uma narrativa em off, sobre as imagens, ou eu partir daquilo que é dito pelas pessoas, ou eu entrevistar e depois usar esse som por cima. Todas essas fórmulas, todas essas maneiras de fazer, modos de fazer que estão ao dispor de quem trabalha com a imagem, eles não são, julgo eu, do meu ponto de vista, escolhas artísticas ou de forma, elas são escolhas que elas têm implicações fortíssimas, quer na maneira como eu vou, no final, apresentar a minha pesquisa, quer na relação que eu estabeleci com aqueles que eu filmo ou que eu fotografo, quer na relação que eu estabeleço com o meu espectador. Será que eu deixo espaço a ele ou a ela para interpretação? Será que eu estou tentando fornecer uma narrativa, que ela é uma narrativa muito clara de há que pensar sobre o mundo desta maneira? Até que ponto é que eu dou ferramentas a quem vê para elaborar a partir desses dispositivos que eu crio?
Então, esse triângulo entre quem filma, quem fotografa, quem é filmado ou fotografado e quem vê, nesse triângulo em que uns representam outros, nós vamos encontrar, julgo eu, aqui algumas pistas para pensar como nós podemos ter um olhar crítico também sobre a imagem. Como nós podemos ter um olhar crítico quando entramos numa sala, quando vemos um documentário, seja ele de autor, seja ele National Geographic, seja uma série, seja o que for, que dispositivos é que estão ali e como é que eu posso encontrar a minha maneira de fazer, não é? Porque eu não vou dar a vocês nenhuma receita do género, façam assim, ok? Primeiro vocês vão lá, ficam numa casa, ficam com as pessoas durante 2 meses. Não, isso foi o que aconteceu no caso daquele projeto, porque eu percebi e senti que era necessário, naquele caso, eu ganhar a confiança das pessoas. Porque era necessário eu sentir o lugar. E porque eu era jovem também, então eu precisava, também tinha muita insegurança. Precisava de um chão, precisava de me sentir... assim, na minha timidez, eu não seria capaz de entrar na casa de uma pessoa e começar a falar com ela. Que é uma coisa que eu agora faço. Neste meu último filme, que ele chama-se Pedra e Cal, é um filme em que nós vamos nas casas das pessoas do sul de Portugal, da zona do Alentejo, em que as pessoas vivem em casas dispersas na paisagem e muita gente muito velha fica a viver sozinha, especialmente mulheres, nessas casas, e elas ficam guardando lá os objetos, que eram das avós, dos avós, que eram as coisas que ficam na casa, não é? Essa coisa, essas memórias, mas também a própria casa, não é? Que ela tem dentro dela todos os fantasmas dos antepassados. E aí nós íamos dentro das casas, eu mostro depois para vocês alguns excertos desse trabalho, falar sobre isso, não é? Aqui este quarto, o que é? Essa cama, quem dormiu nessa cama? A minha mãe dormiu nessa cama, a minha avó também. E aí as pessoas ficam falando dessa espécie de vida interior, não é? Dentro da casa, dessa claustrofobia, não é? Uma zona muito quente do país e também é uma zona muito isolada, não é? Então as pessoas fecham-se muito em casa. Mas no início eu não fazia isso. Então cada projeto tem a sua especificidade. Não há, julgo eu, nenhuma solução fechada, ou seja, que o meu próximo projeto, eu estou à procura ainda de como fazer, estou à procura ainda de como encontrar maneiras, de como chegar lá, de como... E então era sobre isso que eu queria falar com vocês, porque acho que, do ponto de vista mesmo de quem trabalha sobre questões de educação ou sobre questões da vida social, há um trabalho que ele pode ser sobre a memória, por exemplo, sobre os antepassados, pode ser sobre o que fica desses antepassados nas ruínas do presente, pode ser também sobre o futuro, não é? E muitas vezes a nossa tendência é para a entrevista. Eu vou falar com as pessoas, vou entrevistar e tal. Então, esse dispositivo da entrevista toma muitas vezes conta dos nossos projetos, não é? E nós poucas vezes questionamos que outras formas poderia ter eu de captar essa verbalização, essa palavra, que não fosse a partir da pergunta, não é? E da resposta. Até que ponto é que quem responde está à espera que a pessoa que pergunta obtenha uma certa resposta, uma resposta de um certo tipo? Até que ponto é que quem é filmado é também empoderado ou não pelo facto de estar a ser filmado e que nesse empoderamento poderá até tomar conta do filme. Então eu vou mostrar exemplos também para vocês de projetos em que o personagem, as pessoas que eu estava a filmar, tomaram conta do filme. Elas é que no final me estavam a dizer: Catarina, faz assim, vai para ali, faz aqui, agora a seguir vamos fazer isso. E aí eu estava atrás da história de alguém, não é?
Até que ponto é que o que eu estou a fazer vai ter implicações na vida das pessoas? Essas implicações podem ser positivas, negativas, não é? Eu posso usar a câmara a partir de um lugar de poder, não é? Pode ser um empoderamento, eu vou entrar na casa de alguém, quando eu entro eu vou empoderada e esse alguém sente que tem que responder a esse empoderamento, ou eu posso transitar esse poder, não é? Hoje tem muito projeto colaborativo, tem muito essa ideia de dar a câmara para que as pessoas façam as suas fotografias, os seus filmes, e aí, a partir desse material, eu vou aceder a esse olhar, não é? Que não é o olhar de fora para dentro, que é o olhar de dentro para si próprio. E isso levanta imensas questões sobre também até que ponto é que o empoderamento da câmara não vem só de eu ter o poder de representar o outro, vem também de eu ter o poder de conhecer os mecanismos pelos quais eu posso transformar essa imagem e esse som naquilo que eu quiser. Por exemplo, vocês estão aqui a filmar e a retirar o som do que eu estou falando, e aí, se quer fazer uma montagem destas 2 horas em que eu estou aqui a falar e quer fazer 10 minutos do que eu falei, não é? O que é que fica fora e o que é que fica dentro, não é? Até que ponto é que eu me reconheço nesses 10 minutos que ficam e até que ponto é que eu tenho o poder de ser eu a gerir isso, não é? Então tenho uma série de experiências também de trabalhar com as pessoas, não só nesse momento da rodagem, das fotografias, do que seja, mas também na montagem. E nós vamos falar aqui um pouco de montagem, não porque eu acho que vocês vão todos, alguns aqui podem até trabalhar com imagem, usar programa de montagem no computador, mas não é tanto por aí, é mais nós sermos capazes justamente de ter esse treinamento, de quando vemos cinema, televisão, mídia, novela, assim, YouTube, não é? Tudo isso são materiais muito importantes nas nossas pesquisas, não é? E cada vez mais há uma vertigem de uma quantidade enorme de imagem. Então, até que ponto é que, quando eu vou olhar esses materiais, eu sou capaz de ver o que está lá e o que não está lá? Aquilo que é o fora de campo, aquilo que foi escolhido não estar, não é? Então, cada vez mais a discussão mais teórica vai em torno da antropologia visual, dos usos da imagem na etnologia, na etnografia, é essa discussão sobre as próprias políticas de visibilidade, não é? O que é que a sociedade, o que é que a televisão, o que é que as comunidades, o que é que as famílias, o que é que os indivíduos tornam visível e tornam invisível, não é? Como é que eles gerem essa questão do que é que aparece e do que é que não aparece, não é? Isso é uma questão, a questão das políticas de visibilidade é uma questão extremamente interessante hoje, e podemos conversar um pouco sobre isso se quiserem, quando nós sentimos também, eu julgo que todos nós sentimos isso, que é como se nós precisássemos de alternativas para conhecer o mundo o tempo todo, não é? Nós já não queremos ir lá ligar a televisão e ver as notícias e ficar aí a olhar para o que é dito e, ok, vem de um lugar de objetividade, vem de um lugar de conhecimento sobre o mundo. Não, eu quero ir lá saber mais, eu quero ir procurar outras maneiras e outras maneiras de olhar para as coisas. E nessa procura eu estou a criar, como eu dizia antes, o espectador tem a sua, tal como a pessoa que filma tem a sua agenda, não é? Porque é que eu quero ser filmado, porque é que eu não quero? Eles perguntam para mim se eu me importo de ser filmada aqui, a dar esta aula. Eu digo, claro, eu estou aqui numa coisa pública, isto é para toda a gente, quanto mais gente vier, melhor, então eu fico contente, não é? Mas tem um momento que eu posso dizer, não, eu não quero, aqui há qualquer coisa. Então, até que ponto é que eu vou gerindo isso
e até que ponto é que o espectador vai gerindo a maneira como o mundo lhe chega também, não é? Como é que nós gerimos essa informação que chega? Eu acho, e era um pouco também por aqui que eu queria começar por falar, mostrar alguma coisa do meu trabalho, e eu acho que inicialmente, quando se começa a usar a imagem nas ciências sociais, e foi logo desde o início, eu não vou fazer aqui toda essa história para trás, porque é uma longa história, mas quer da parte do cinema, quer da parte da fotografia, a imagem aparece no início muito como qualquer coisa da ordem de um dispositivo de prova da existência das coisas, de um dispositivo de registro do mundo, não é? Então, porque eu fotografei aqueles primeiros viajantes que eles faziam as expedições para outros lugares, e eles levam a câmara de filmar porque eles vão trazer essas imagens que mostram mundos que eu não conheço, e aí então eu vou buscar essa prova da existência das coisas. Essa ideia de documento é uma ideia muito importante quando se começa a usar a imagem. E tanto que o cinema, ele começa logo, quando eu digo logo, é logo no ano em que é inventada a câmara de filmar, por ter dois caminhos, não é? Um que é o caminho da documentação da vida, da prova da existência das coisas, do registro do mundo, essa ideia de que a câmara é um objeto científico, como o telescópio me permite ver ao longe e o microscópio me permite ver perto, a câmara permite-me ver a vida social, olhar para as pessoas, olhar para as plantas, mas logo aí aparece esse outro caminho, que é o caminho o objeto que serve para fantasiar, que serve para inventar, para imaginar o mundo, não é? É interessante porque nós temos os irmãos Lumière, os franceses que inventam a câmara de filmar, e eles filmam o primeiro plano do cinema, que vocês se calhar conhecem, que é a câmara é posta na saída da fábrica e as pessoas saem de uma fábrica e ele capta esse movimento da saída da fábrica. Esse plano, esse primeiro plano do cinema, é como se ele estivesse a documentar qualquer coisa, mas não porque ele está interessado em documentar, ele está interessado na possibilidade de captar imagem e movimento, que era isso que interessava no início. O fascínio era esse, não é? Mas logo passado esse fascínio, então para que é que eu vou usar este instrumento? E aí aparecem os irmãos Lumière, que eles continuam a filmar situações, a mãe que dá a papa ao bebê, as coisas que estão a acontecer dentro da vida, não é? E aí tem os outros que vão filmar logo o Méliès, que é o francês, que vai logo filmar a viagem à Lua, a possibilidade da existência de monstros enormes que vão arrasar a humanidade, objetos que vêm do espaço sideral, enfim, todo esse mundo de fantasia, e ele está lá logo no início, não é? Então, também, à medida que nós vamos falando sobre a imagem, nós podemos pensar nos nossos projetos de pesquisa que os protocolos a partir dos quais nós usamos a câmara, ou nós vemos filmes e vemos imagens, esses protocolos são diferentes consoante eu queira fazer documentário, eu queira fazer ficção, por exemplo, não é? Embora essas fronteiras são muito flexíveis, não é? Mas é muito interessante pensar que nas ciências sociais há um momento em que se pensa como incorporar esse aspecto do imaginário dentro do nosso trabalho, até do imaginário daqueles com quem nós trabalhamos, não é? Sei lá, posso estar a trabalhar numa comunidade em que se faz determinadas coisas, ou numa escola, ou numa prisão, não é? Mas se calhar não me interessa tanto registar a vida dos presos. Se calhar interessa-me registar esse universo imaginário que é tão invisível, não é? Então, como fazer?
Então tem toda uma vertente também de trabalho a que se chamou etnoficção, um nome que vem de um realizador e antropólogo, que é o Jean Rouch. Eu depois posso escrever no quadro os nomes que eu vou falando, para vocês também depois irem pesquisar. E ele é que usou essa terminologia da etnoficção, que a ideia é, então, eu vou chegar no vilarejo da Senhora Aparecida e vou chegar lá, em vez de ficar à espera do dia da festa, do que é que acontece, de falar com as pessoas, eu vou dizer, olha, eu tenho um projeto, o meu projeto é sobre como é que vocês sentem a relação com as divindades, com a Senhora Aparecida, etc. E aí, quem quiser entrar no projeto, encontra-se comigo no salão de lá da comunidade e aí nós vamos contar, cada um vai contar as suas histórias, vai imaginar as suas histórias. É assim, ótimo, não, sem E no fim, sem o E. É assim. Ótimo, obrigada. Obrigada, e aí eu vou dizer, nós vamos fazer um filme, mas cada um de vocês vai imaginar uma história. Essa história até pode ser uma narrativa em que a Senhora Aparecida aparece, whatever, não interessa. Interessa que eu estou a trabalhar, a minha metodologia de abordagem ao terreno é outra, não é? Então, eu acho que nós ficamos muito... nas ciências sociais, nós ficamos muito colados a uma espécie de limitação que ela vem da nossa cultura televisiva também, não é? Nós imaginamos que usar a câmara é fazer um pouco como nós vemos na televisão, entrevistar, usar arquivos, fazer uma voz off, fazer uma narrativa. Então, eu acho que era interessante, ao longo destes dias, nós imaginarmos e vocês também conectarem-se com os vossos projetos, as vossas ideias, e tentarmos imaginar que o trabalho com a imagem, com a fotografia, com o vídeo, com o som, que ele pode ser muito experimental. E então esse aspecto, esses vários protocolos de que eu falei, a ideia do registro, a ideia da etnoficção, a ideia da recuperação das memórias, são tudo camadas que elas podem até estar no mesmo projeto, não é? Nós não precisamos de escolher o que é que eu quero, como é que eu quero fazer. Eu aqui vou, se tivermos tempo, falar um pouco, enfim, de algumas metodologias que eu acho interessantes e que podem ser discutidas por nós, como a história de vida, como uma etnografia com o tempo, ou seja, por exemplo, no Arquiteto e a Cidade Velha, o filme que eu fiz sobre o Cisa. O Cisa é o arquiteto que fez aqui a Fundação Iberê Camargo. Ele é um arquiteto super famoso, ganhou prémios, é um arquiteto assim famoso mundialmente. E o Cisa teve o seu primeiro convite para fazer um projeto em África, numa zona super pobre de Cabo Verde. Porque eles querem transformar esse lugar histórico, que é o primeiro lugar onde chegaram os portugueses em Cabo Verde, no século XV. Tem muitas ruínas de monumentos e as pessoas vivem em casinhas de pedra com palha. Palha, aqui falam? Palha. E aí convidam o Cisa porque eles querem tornar esse lugar num património da Unesco. Então convidam um arquiteto famoso a ir à África para reconstituir aquele lugar, não é? Aí o Cisa vai. E eu fiz um filme em que eu acompanhei essa ida dele lá, numa altura em que eu vivia em Cabo Verde, falava crioulo e estava a viver lá. Então eu ficava lá antes dele chegar e quando ele se ia embora eu continuava lá. Então, a relação com a população, o conflito com a população, mais uma vez o conflito, que me interessa, não é? Vai aparecendo, não é? As pessoas não querem viver em casa com teto de palha.
e pedra. Não querem que o dinheiro vá para os monumentos e elas fiquem a viver em casas pobres. Não querem que chova dentro das suas casas. Não querem isso. Mas o Cisa, quando vai, ele acha lindo aquele teto de palha. Ele acha aquilo muito bonito, não é? Ele acha que... A verdade é que há aqui qualquer coisa que é saber viver com este clima, não é? Que é um clima tão quente e a palha é fresca. Então ele está encantado com... Ele romantiza a vida das pessoas, não é? Então a visão romantizada e a visão pragmática, elas encontram-se no filme e nós estamos no meio, não é? E não temos que tomar um partido propriamente. Coitadas das pessoas, coitado do arquiteto que não pode fazer o seu trabalho, coitadas das pessoas que chove dentro das casas. Não. A ambiguidade das situações é talvez aquilo que eu, como espectadora, não sei como é que vocês se sentem. Eu, como espectadora, é aquilo que me interessa mais. Mas mesmo quando eu vejo uma série em que você vê o polícia, mas aí vê o lado do polícia bom, aí o polícia mau e o polícia bom, aí está tudo, é tudo pessoa, não é? Então eu acho que nos interessa às vezes essa complexidade. E parece que nas ciências sociais as pessoas têm muito medo disso. Muito medo, porque aí tem que ter uma visão do mundo, tem que ter um olhar binário, é o bom, é o mau, é o colonialismo que está voltando, não é? O português que vai voltar lá para dizer às pessoas, as pessoas estão subjugadas, não é? Mas aí você começa a ganhar simpatia por esse arquiteto, porque ele está encantado com aquilo, aí você percebe, ele não está entendendo nada do que eles falam, nem a língua ele está entendendo, mas nós no filme estamos entendendo porque tem legendas. Então esse jogo, que é o jogo de nós fazermos produzirmos um olhar de complexidade sobre o mundo, nós temos isso, porque as nossas pesquisas são complexas. Você lê de tese de doutorado, é super complicada a informação que está lá, tem um monte de coisas lá. Então porquê é que eu hei de tentar simplificar tudo quando eu produzo um elemento visual? Porquê? Porque nós ainda vivemos muito a ideia de... É um complemento da tese, é um complemento da escrita. É uma exposição para ter lá no corredor da faculdade. É um projeto que eu estou fazendo para a escola, para ficar lá, para os meninos porem na parede, não é? Mas não imaginamos que se eu fizer um objeto visual no filme, que ele tenha 1 hora, que eu consiga fechar todas as luzes e projetar com boa qualidade, que as pessoas que se vão sentar ali vão ficar a pensar sobre o mundo. Que mundo é este em que vivemos, que é de tal maneira complexo que um projeto de cooperação entre Cabo Verde e Portugal seja tão complicado, não é? Como é que é? É um tema universal. Aqui tem também, quando vai tentar recuperar qualquer coisa que está lá, que é tradicional, aí as pessoas não querem, aí tem umas leis que obrigam, mas então se obriga tem que dar dinheiro às pessoas, não é? Essa é que é a questão. Vão obrigar o teto de palha, então deem dinheiro para a palha e ponham aqui alguém a fazer, não é? Porque eu não vivo nesse mundo primitivo, eu vivo na minha cabeça, eu quero varanda, quero cimento, então tem uma hora que eles falam, o Cisa está a morar em Portugal, numa casa boa, e eu aqui num teto de palha. Eu não quero isso. Mas o Cisa não imagina isso. Ele está... eles vivem em relação com a natureza, com o clima, são muito felizes as pessoas. Então, tem esse desencontro, não é? Então, eu dizia há pouco que há também essa questão do tempo, que é uma questão que nós temos muita dificuldade. Você estava lá anteontem, na palestra, falamos um pouco sobre essa questão do tempo, que é o que é que nós fazemos com o tempo que passa sobre a nossa pesquisa e como é que nós... esse tempo que passa, ele vai mudando as pessoas de lugar, não é? Tem uma personagem nesse filme, que é a Rosalinda, que é a personagem principal, uma das personagens principais do filme, que ela é a personagem intermediária. Todo mundo encontra estas pessoas nas suas pesquisas de campo. É a pessoa que não é dali, mas também não é de nós, que ela está a fazer a ponte, não é? Ela é a pessoa que recebe você, que introduz você no mundo, que apresenta,
mas ela também às vezes é a pessoa que tem a sua agenda, que tem a sua... Pronto, é Rosalinda, é a mulher que vive em Cabo Verde, mas ela fala bem português, fala bem crioulo, fala bem português, faz visita guiada à igreja. Quando vem estrangeiros, ela sempre faz uma visita, aí ganha um dinheirinho. E ela é uma pessoa que tem influência na comunidade. Tem algum dinheiro, algum terreno e tal, é inteligente e tal. Então ela sempre estava, quando nós estávamos a filmar, sempre estava por perto, não é? A ver o que é que se diz, o que é que aquele diz. Então, tem um momento em que ela está super entusiasmada com o projeto, tem um momento em que de recuperação da Cidade Velha, tem um momento em que ela está super zangada e tem um momento em que ela fica super animada outra vez. Ou seja, como é que eu hei de explicar isto? Que a vida social não só é ambígua, mas que ela também se constitui num tempo e que nesse tempo não só as pessoas mudam de lugar, como as situações mudam e alteram-se, não é? E você falar sobre isso é muito bom quando usa som e imagem, não é? É muito bom porque você pode filmar e aí volta um ano mais tarde e aí as pessoas contam, olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo, sei lá, tem um momento em que há uma grande chuvada, uma chuva torrencial na Cidade Velha, aí começa a chover dentro da casa das pessoas e nós estávamos lá a filmar a chuva. O Cisa não estava, os arquitetos, nós estávamos lá a filmar. E aí inunda tudo. E aí 6 meses mais tarde, no plano seguinte, na montagem, nós estamos dentro de um carro e o Cisa está a chegar à Cidade Velha. E ele pergunta para o motorista, aqui chove, aqui tem chuva? E o motorista responde, muita chuva. E o diálogo é só este. Mas vocês viram como é que é a chuva lá? E vocês percebem que quando ele faz a pergunta, não está nem a ver a enxurrada que tem ali, naquele vale por onde ele está a ir de carro, não é? Então, tem essa piscar de olho, nós falamos piscar de olho, vocês falam também, não é? Piscar de olho, que é partir do princípio de que no tempo que passa as coisas mudam, mas num projeto com imagem e num objeto visual qualquer há um tempo e há um espaço que ele não é o tempo barra espaço da realidade, ele não é o tempo barra espaço das coisas, ele é o tempo, espaço do filme. Eu preciso que o espectador sinta, perceba, compreenda onde é que ele está, não é? Por isso é que uma das grandes preocupações nos projetos visuais é pensar nesse ambiente. Como é que vai ser o ambiente do meu projeto visual? Vai ser sempre noite, porque eu estou a falar da vida noturna, porque eu estou a falar das pessoas que vivem de noite, porque eu estou a falar do lado escuro da vida, porque eu estou interessada nesse aspecto. Vou fazer isso, vou criar uma etnografia multissituada, vou fazer um filme em que eu tenho uma família que metade dela vive em Porto Alegre, outra metade dela vive nos Estados Unidos, e aí eu vou filmar aqui, vou filmar lá, e vou filmar a comunicação entre eles e mostrar como nós conseguimos estar em 2 lugares. Enfim, todas as possibilidades existem dentro desse objeto que eu estou a criar. E, no entanto, ele tem que ser muito claro. Ele tem que ser... Cada vez que eu penso num projeto, e eu gostava aqui convosco de seguir um bocado depois essa sequência, que é como aparece uma ideia para uma pesquisa, como é que ela... Todo mundo tem ideias, de certeza, para pesquisa, para isto, para aquilo, todo dia eu estou tendo também ideia, não é?
Ontem mesmo eu estava no centro aqui da cidade, teve umas cheias em 45, aí tem fotografias das cheias, aí eu estava a imaginar. É esse pensamento rápido que você tem, não é? Um ensaio fotográfico, aí você podia usar o som da água, e como o som da água poderia trazer essas fotografias uma outra dimensão, essa ideia do ensaio fotográfico com som, não é? Estava a pensar nisso, não tanto o som das pessoas a contarem história, mas até o som da coisa, não é? Como reconstituir esse som da cheia, não é? Estava a pensar nisso, não é uma ideia, não é? Todo mundo tem ideias. Mas como essa ideia se vai constituindo numa possibilidade de fazer um projeto e como esse projeto se desenvolve e as dificuldades. Muitas vezes são dificuldades de dinheiro. Aí não dá, não tem dinheiro, é preciso fazer uma viagem, não tem apoio, não é? Mas antes ainda de você procurar o apoio, tem uma espécie de visualização, antecipação, que ela é mental, acontece na cabeça, ela não é real, não é? E, no entanto, só quando você chega lá, só quando eu cheguei na Aparecida e vivi lá, ia todos os dias ao café, tomar café, comecei a conhecer, tem uma pessoa que eu acho que ela prometeu, que ela vive ali naquela casa, aí você vai lá, estou aqui a fazer um filme, gostava de saber se a senhora fez alguma promessa por relação ao seu neto, gostava de falar sobre isso e tal, e coisa, e aí você vai falando, e você não tem a câmara, não tem a máquina fotográfica, não é? E a pessoa fala umas coisas com você, não é? E aí você percebe que a senhora faz bordado, não é? A senhora faz bordado, tão linda, gostava de aprender, aí vem cá amanhã que eu estou cá, estamos umas amigas, vamos estar aqui a trabalhar por aí, e você vai, passa a tarde lá. E você tenta, aí todo mundo fica rindo porque você não sabe fazer aquilo. E cria e com o tempo cria uma relação. Não há, eu acho, para mim, fora da relação não há possibilidade de fazer esse tipo de trabalho, não é? E então eu acho que nestes dias eu gostava de conversar um pouco convosco a partir destas possibilidades de dispositivos que eu falei, mostrando sempre que possível alguns excertos de filmes e algumas coisas. Agora mesmo eu estava a pensar mostrar a vocês a Rosalinda e o Cisa, só porque estive a contar esta história, tem aí uma coisa de 2 minutos deles, só para vocês verem as pessoas e... não sei se querem começar também por fazer alguma pergunta ou alguma questão, ou se tem... Antes que eu comece. O Arquiteto e a Cidade Velha. O Arquiteto e a Cidade Velha. Tem... Alguns deles estão também na net, estão no Vimeo. Eu estou agora a tentar pôr eles todos no online. Todos não posso porque tem os DVDs que aí o editor não quer que saia na internet para as pessoas comprarem o DVD. Bom, então agora fizeram uma edição o Arquiteto e a Cidade Velha em DVD, que ele está legendado em inglês, francês, espanhol, essas coisas todas. Mas, bom, é isso. É longo esse? O Arquiteto e a Cidade Velha tem 1 hora. Tem 2 versões, tem uma versão de 1h20 e tem uma versão de 1 hora. 1h10, acho eu, a primeira versão. Eu tive que cortar depois por causa da televisão, eles pediram para eu fazer uma versão mais curta. Mas aí o filme nunca passa na televisão, eles falam que não dá para passar um filme em que o personagem está sempre a fumar. Eles acham muito mal aquilo, ele está sempre a fumar, então... O Cisa está sempre a fumar, está a falar com as pessoas e está a fumar, e deixa cair a cinza, e mesa, quando está a desenhar. E tem esse lado, assim, às vezes, das pessoas, que a mim me interessa, e eu gostava também até de falar um pouco, se calhar explorarmos um pouco essa vertente do humor, não é? Que é, o que é que nos faz rir nas pessoas que nós vemos nos filmes, e que nos faz sentir também alguma cumplicidade. É nessas fragilidades que nós nos ligamos às pessoas, não é?
Então, muitas vezes, em documentário, especialmente o documentário de autor, quando ele trata sobre artistas ou escritores, não é? Ele tem uma enorme tendência para colocar essa pessoa lá num lugar um pouco distante, não é? E do gênio e tal. E eu acho que o que é atraente, o que pode ser atraente neste filme é essa proximidade que nós estamos com o nosso... Proximidade até física, não é? Porque quando eu comecei a filmar, eu não tinha nenhum apoio e então eu fazia tudo. Fazia câmara, som, tinha o microfone metido na câmara, tinha tudo. Andava com o equipamento tudo e fazia tudo sozinha, não é? Aí... o primeiro material todo do filme, a câmara anda assim, a lente está suja, o material não é muito bom do ponto de vista técnico, mas é muito rico do ponto de vista do conteúdo. Aí eu peguei nesse material e escrevi. Tem um aspecto muito importante que é o aspecto da escrita, não é? Para mim não há projeto visual sem escrita. A escrita é uma ferramenta importantíssima para você conseguir comunicar aquilo que você imagina que é o filme que você vai fazer, não é? Essa comunicação, como isso está na sua cabeça, tem que ser posto por escrito, não é? Então esse roteiro, como falávamos há pouco, esse roteiro, ele não é um roteiro com as falas, não é? Ele é um roteiro em que você tem um pouco que explicitar o que é que motiva esse filme, que abordagem visual é que você quer fazer, que tempo e espaço é esse, não é? Que tipo de personagens lhe interessam, não é? E então julgo que é talvez a escrita, é talvez um momento em que também para nós se clarifica muito do que são os objetivos, não é? Porque aí na escrita você coloca também o que é universal na minha ideia, o que é que joga com outras pesquisas, o que é que, não é? Tem esse lado, e o primeiro material que eu filmei, ele era muito rico, não é? Em potência, mas na verdade eu não podia fazer um filme com ele, mas eu via a potência dele, via a potência temática, a potência de investigação dele, não é? Aí eu escrevi o projeto, aí eu comecei a mandar o projeto para vários lugares, não é? E de repente teve montes de dinheiro, porque o arquiteto era super famoso e de repente a Arte, a televisão francesa, queria pôr dinheiro, tinha um produtor alemão que queria pôr dinheiro, aí de repente tinha um monte de dinheiro e não se passava nada, ou seja, o Cisa não voltava lá, não aconteceu nada com o projeto dele, estava tudo parado, ficou tudo parado quase um ano. E eu fiquei com esse dinheiro a pensar, o que é que eu faço agora? Como é que eu faço, não é? Vão a dar esse dinheiro todo para eu fazer um filme sobre uma coisa que não está a acontecer. E aí eu resolvi filmar o que não estava a acontecer, não é? Esse desespero da população, essa espera, Em Cabo Verde, as pessoas estão sempre à espera da chuva, nunca chove. E aí eu criei uma espécie de paralelo, que é espera o Cisa, espera a chuva, espera qualquer coisa que venha nos salvar. Essas populações que elas vivem muito dessa ideia de que há uma ajuda exterior que vem lá resgatar-nos, não é? Então fica assim uma postura meio filosófica, não é? Uma espécie de espera por Deus, uma entidade que vem aí, mas que nós não dominamos os mecanismos de chegada dela, não é? E aí eu comecei a filmar, né? E nós fomos para a Cidade Velha, ficamos lá a filmar esse desespero, essa vida das pessoas e aí eventualmente ele voltou e tal, mas tem essa questão de tempo e tem essa questão dos apoios, não é? Que é um desacerto entre a nossa pesquisa e os apoios que temos, nem sempre isso bate certo, não é? É terrível. E em documentário, por exemplo, na Senhora Aparecida ou noutros filmes, eu tenho que estar lá no dia da festa. E no dia da festa tem 3 situações. Uma é o padre, que ele está ainda no dia da festa a tentar convencer as pessoas a ir no caixão. Outro
é a pessoa que aluga os caixões, o senhor que aluga os caixões, que eu tenho que estar com ele, porque se vem alguém, eu tenho que filmar essa saída, não é? Porque aí eu não sei o que é que vai acontecer, mas alguém tem que estar com ele para saber, não é? E aí outra pessoa tem que estar na festa, porque tudo isto acontece num ambiente de uma romaria, de uma festa enorme. Então, não havia telemóveis nessa época, nós usávamos uma coisa que era o walkie-talkie, que tinha. Você falava assim, o outro respondia. E aí eu tenho que ter 3 câmaras em 3 lugares diferentes e comunicar com as 3 e... Tem que ter apoio, tem que ter, alguém tem que pagar, estas pessoas não vão trabalhar de graça, não é? Então, há um desacerto, às vezes, entre o que nós precisamos de fazer e o que acontece. E esse desacerto é muito interessante, mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm medo. Eu própria tenho medo de avançar, não é? Porque aí você fica com o filho nos braços, como dizem, não é? Aí você começa a fazer um projeto, não pode largar mais, e depois é que vai procurar o apoio, não é? É complicado isso também. Bom, então, alguma questão? Vamos ver o que é que eu posso mostrar para vocês agora, porque a partir daí também... Eu tinha aqui umas notas, enfim, para falar, mas acho que... Basicamente, queria falar ainda de uma coisa que eu não falei, que é a questão... Vocês viram que há esse triângulo que é tão importante, não é? De quem filma, quem é filmado e quem vê, de que cada uma destas... O A, o B e o C, cada um deles, eles estão a olhar para uma representação do mundo e a interpretar, ok? É essa a ideia de interpretação. Não há objetividade aqui possível. A objetividade possível acho eu, é a verdade, e a verdade possível é a verdade da relação e não a verdade das coisas, não é? Eu estabeleci uma relação, essa relação até pode ser de uma certa distância, não é? Mas então, se ela é de uma certa distância, eu gostava de assumir cinematograficamente essa distância. E vou-vos falar depois de filmes em que eu fiquei super distante do mundo em que eu estava a filmar. Por exemplo, a fábrica, uma fábrica de têxteis. Eu filmei dentro da fábrica e dentro da fábrica as pessoas trabalhavam durante 8 horas. Durante essas 8 horas elas tinham 20 minutos de descanso. Durante esses 20 minutos de descanso, elas não saíam para fora da fábrica, ficavam dentro da fábrica, numas salas envidraçadas. Tem uma máquina com Coca-Colas e coisas, umas mesas. Ficavam aí 20 minutos e voltavam a trabalhar, ok? O protocolo era esse, a relação que eu tentei estabelecer, uma vez que me deram também poucos dias para filmar, foi esse. Aí eu interessei-me por o que é que eu faço, como é que eu resolvo este problema, que é, eu posso falar com as pessoas, na fábrica eles autorizavam que eu fizesse uma entrevista, 10 minutos a cada pessoa. Eu estava a trabalhar... Na altura, o projeto era o projeto sobre expectativas que as pessoas têm por relação à formação que têm. Ou seja, era um instituto de formação profissional que ele convidou uns artistas para a questão do trabalho ligado com a questão da escola. Ou seja, a questão da formação e a questão do que é que depois você faz, etc. E aí encomendaram uma coisa que nós chamamos de instalação, que é numa exposição, tinham 6 fotógrafos que eles escolheram 6 ambientes de trabalho, e aí tinha uma instalação vídeo que eu fiquei encarregada de fazer, que eu escolhia o que eu quisesse. Então eu escolhi esse ambiente,
que era um ambiente para mim muito importante, porque nós sabemos que nas fábricas em Portugal você tem as pessoas que essa geração que começou a trabalhar ainda criança, com 12, 13 anos já trabalhavam na fábrica e trabalharam toda a vida na fábrica. Tem essa geração e depois tem as gerações mais jovens, que têm mais escolaridade, e tem também muito essa coisa de pessoas que estudam à noite. Então depois vou-vos mostrar esse projeto. Foi um projeto super difícil de fazer, porque eles disseram, ok, você pode filmar durante, acho que era 4 dias, dentro da fábrica, porque tem uma coisa de espionagem industrial, você não pode mostrar as máquinas, que aí alguém vai copiar e tal. Não sei se tem aqui alguém que vai copiar a máquina, mas eles sempre têm esse medo, não é? E aí eles disseram, 4 dias você pode filmar dentro da fábrica, tem que ter alguém que vai indo com a equipa para controlar, e aí você pode falar com as pessoas 10 minutos. Aí eu pensei... Os 4 dias? Com cada pessoa. Sim. E aí saíram umas conversas assim que eu vou mostrar para vocês, meio difíceis, porque eu pensei muito, não é? Eu pensei muito como é que eu vou... Assim, claro que eu podia ir na casa das pessoas e filmar ao domingo, não é? E falar com elas a tarde toda. Mas eu imaginei que talvez estas... como é que se diz? Os constrangimentos que você tem na sua pesquisa, que eles vêm do terreno, que eles vêm das instituições, que eles vêm de um monte de lugares, esses constrangimentos, acho eu, e eu sempre usei essa estratégia, eles podem ser tomados como mais-valias em termos de dispositivo que você vai usar para filmar e de metodologia. Não é? Por exemplo, se eu tenho 10 minutos, então eu tenho que ter uma pergunta. E é sempre a mesma para toda a gente. E essa pergunta tem que ser suficientemente aberta para que toda a gente possa falar sobre ela, mas suficientemente fechada para que no filme as pessoas não falem todas de coisas diferentes, porque tem que haver uma coerência, ou eu quero que haja uma coerência no tratamento que eu estou a fazer, não é? Então aí eu pensei que a pergunta era mesmo porquê é que deixou a escola? Porquê é que deixou a escola, não é? Porquê é que deixou a escola? E isso é um mote, não é? É um ponto de partida. Sim. Falaste da narrativa, né? E da importância da produção ela ter uma coerência narrativa. E quando tu tem, por exemplo, um caso de diferentes narrativas sobre o mesmo objeto, por exemplo, o espaço. No caso que nem, por exemplo, o trabalho que eu fiz, eu trabalhei com a ideia de espaço enquanto matando não humano. Então, várias pessoas produziam narrativas diferentes sobre o mesmo espaço. E é muito interessante depois eles assistindo as narrativas diferentes, cada um estava situado no tempo. Em algum momento em relação ao espaço. E fazer tinha uma percepção do tempo diferente. Isso até ontem eu tinha comentado nisso, o que me impressionou foi que o conflito que eles ficaram entre eles por verem diferentes narrativas sobre o mesmo lugar. Em que ambos todos se apropriavam daquele espaço. E isso, quando tu traz para a produção, né, isso gera um conflito também que existe. Né, que esse mesmo colocar, né, quem vê. Porque as pessoas ficam conflituadas porque elas também percebem que havia um conflito que nem nada. Isso não gera, a minha pergunta repetir um pouco mais, trazendo um pouco mais, porque a gente está um pouco mais frustrado nesse sentido. Né? Não, repara, aqui eu tinha esse era o meu protocolo, porque eu tinha essa questão, que ela era uma questão de partida, ou seja, tem uma diferença entre os filmes, os projetos que eu faço, que eles partem de mim, da minha imaginação, da minha cabeça, e aqueles que são solicitados, não é? Eu sou solicitada a fazer trabalhos, por exemplo, vou mostrar para vocês também um filme que eu fiz com o Jorge, que está aqui a dar o curso, que é meu marido. Nós conhecemos-nos a fazer esse trabalho mesmo, que foi quando a Universidade de Lisboa fez 100 anos, a comemoração dos 100 anos. Aí o reitor da universidade, ele encomendou um filme
que é o que é a universidade. Era o tema que eles queriam que eu abordasse, o que é a universidade, não é? E aí eu trabalhei durante um ano com um monte de arquivos e de textos, e aí eu trabalhei com o Jorge fez um texto em off, e nós começamos a identificar domínios da universidade que era giro filmar, que era interessante filmar. A acumulação do pensamento, a questão da inovação e do futuro, a questão do passado acumulado, a questão do mestre-estudante, a questão do laboratorial. Então começamos a identificar núcleos que tinham a ver com a ideia da universidade e aí começamos a ir lá construindo uma espécie de filme em camadas que ele fala sobre o que é ensinar e aprender, nesse trabalho. Aqui, eles queriam que eu falasse sobre essa questão da escola e da profissão, não é? Então eu tinha essa limitação, está a ver? No seu caso, eu acho que essa coerência, sempre tem que ter, quando eu falo coerência, falo de uma unidade, de um trabalho sobre o caos, que é os materiais, todos nós temos materiais caóticos, notas, cadernos, cassete, depois fiz uma entrevista, gravei um som, aí eu tento pôr tudo no computador, ponho tudo em pastas, mas aí quando eu olho para aquilo percebo que há ali uma dissonância, não é? Então há um trabalho, mesmo na escrita do doutorado ou do pós-doutorado, ou que seja, há um trabalho de como é que eu vou estruturar estes materiais por forma a organizá-los para fora, não é? Tem sempre esta ideia do para fora. Nós estamos a comunicar, não é? Mesmo que seja com alguém imaginário. No seu caso, claro, no seu caso, talvez o personagem seja não tanto as pessoas, mas esse lugar que você fala, não é? Esse lugar, ele é que é esse lugar, que pode ser a cidade, pode ser um espaço, é esse lugar que é o centro do projeto, não é? E o que é interessante é justamente que as narrativas são diferentes, então elas perspectivam essa ambiguidade que eu falava, não é? Nesse cinema, por exemplo, muito politizado, que tem um cinema que nós chamamos de guerrilha, não é? E você vai com a sua câmara, vai provar que aí há um monte de casas vazias que têm de ser ocupadas, e aí você vai filmar a ocupação da casa, e você está dizendo, estas pessoas estão fazendo o bem, é preciso ocupar as casas vazias da cidade, e aí você vai com esse objetivo de, é isto que eu pretendo dizer, não é? Porque você pode pretender também dizer, ter uma mensagem muito claramente para um lado, não é? Mas no seu caso, o que é interessante é o contrário, não é? Justamente eu é que tenho que tentar entender com base no que é dito, o que é que eu penso, não é? O que não quer dizer que cada observador, ou leitor, ou uma audiência de filmes não possa discordar, não possa ter outras ideias, não possa imaginar outras coisas, não possa ter outras leituras. Mas mesmo que quem fizesse o filme, ou o documentário, ou a tese, deixasse caótico, né? Na verdade, nunca seria caótico, porque seria a opção de ter deixado caótico por algum motivo lá. Então, que o observador tentaria decodificar de alguma forma. Claro. Mas Marisa, eu acho que é assim, nós temos que ver o seguinte, por exemplo, qual seria a grande diferença entre eu produzir um vídeo de 30 minutos ou eu produzir um ensaio fotográfico, do ponto de vista do espectador? É que no ensaio fotográfico, no conjunto de fotografias, é o espectador que gere o tempo em que ele está em cada fotografia. Ou seja, eu posso ficar um monte de tempo a olhar para um pormenor da foto que me interessou e aí passo 3 ou 4, todo mundo já teve em exposições